Vamos lá, então? Eu não consigo. Peraí, só um minutinho que esse note ele... Me ampliar, não tô conseguindo. Aí. Então, as leishmanioses, como a gente conversou, são duas, no caso, e aí a gente vai falar um pouquinho de uma e depois um pouquinho da outra, ok? As duas, elas são ocasionadas pelo mesmo gênero, Leishmania, tá? Aí a gente vai ver um pouquinho as espécies também que são transmissíveis, as mais comuns, tá? E é uma doença que inicialmente ela pega a pele e as mucosas. Então ela começa com essa região e ela vai desconfigurando o paciente. Então ela vai mudando, vai como se fosse corroendo o paciente, tá? Essa pele, essa mucosa, e vai desfigurando. É uma zoonose, então ele fala aqui, porque ela vai pegar os animais e geralmente o homem é pego secundariamente. Então, a gente vai ver também que essa é uma doença que pode estar até presente nos cachorros. Então, pode o mosquito do cachorro trazer para a gente ou vice-versa, depende da região. O mosquito transmissor é o Lutsomia longipalpis, é esse o nome da espécie. Então, a gente tem que ser picado por ele para pegar essa doença, e ela está distribuída no mundo todo. Bom, uma curiosidade é, ó, 88 países sofrem com essa doença, sendo desses, a maioria, 72, são países desenvolvidos, então não quer dizer que é falta do desenvolvimento do país. Muitas, milhões de pessoas são contaminadas por ano, tá? E o Brasil, olha lá, o Brasil e os outros países compreendem 90% de todos os casos do mundo. Então, o Brasil tem bastante casos, a gente vai ver, tem a ver com o clima também, por causa das condições do mosquito, tá? Olha lá, então essa imagem para a gente ver que como fica mais ou menos as mucosas, né, ou a pele do paciente, é feio de ver, e os países que compreendem esses 90% da leishmaniose mais simples, que é essa da pele, essa é a mais simples, tá, gente? Imagina a mais extensa, né? Origem da doença lá. Como que a gente pode falar da doença? Esse parasita ataca uma célula específica, então ele invade essa célula, que tem essa sigla, que é o do sistema fagocítico mononuclear. Então, são os macrófagos, são células que fazem fagocitose, tá? E aí faz um ciclo também no corpo humano, mas geralmente fica sempre dentro dessa célula. E essa célula, como ela é a primeira célula de defesa nossa, e ela sinaliza outras células, porque ela precisa fazer o caminho do sistema imune, né, de avisar as outras células que tem gente chegando, no caso, é um parasita que está tentando invadir e tal, e isso acaba que rompendo uma sequência, a célula primordial, vamos dizer assim, a que mais deveria estar em atividade, porque é aquela que avisa as outras, ou que fagocita, está comprometida, o sistema imune demora um pouquinho para reagir. E aí o parasita vai invadindo, 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 e aí ele vai conseguindo desestruturar a pele, as mucosas, desfigurar, né? Ficar feio. Então,
O ciclo tem, olha lá, o hospedeiro nosso, por exemplo, definitivo como mamíferos, como uma parte desse ciclo. Existem uma forma com flagelo e uma sem flagelo, tá? A com flagelo fica no mosquito, flebotomínio é um mosquito. E a fase, ou a forma sem flagelo, vai ficar dentro da gente, que seria na célula, olha lá, sem flagelo, a mastígota, tá bom? Aqui para a gente ver o agente e a família, né, da onde ele surge. Então, ó, tanto leishmania, que agora a gente só falou da leishmania, mas tem duas espécies bem ativas aqui no Brasil, que é a Chagas e a Donovani, mas existe a amazonensis também no Brasil, e a brasiliensis e a guianensis, mas a guianensis não fica no Brasil, tá? A gente vai ver essa divisão. Então, depende o país, tem uma espécie que melhor se adaptou. Por exemplo, essa mexicana não é a nossa referência, de, né, no caso, ele está vindo, as espécies estão só aqui embaixo, são essas quatro. Mas nessa referência tem uma aqui chamada mexicana, que na subdivisão aparece só amazonenses aqui. Não aparece a outra porção, que é a mexicana, que adaptou-se a outro país, tá bom? Então, ó, elas vêm para uma família das tripanossomas. Então, o tripanossoma da Chagas é da mesmo gênero, a mesma família, na verdade, né? Aí dividiu em 3 gêneros diferentes, sendo que a gente já falou da tripanossoma, então tá isolado aqui. A leishmania entrou nessa subdivisão, nessa taxonomia. Então, a gente vai ter referência dessas 4 espécies mais comuns, assim, e no Brasil a gente vai falar da Chagas, amazonensis, brasiliensis e da Donovani também, a gente referencia ela, tá? O mosquito tem esse aspecto, o Loxomel longipalpis, tá? E também tem o Velkomei, também tem referência da presença dele nas regiões. Então, tem que identificar o mosquito, são pequenas diferenças de um para o outro. Ele tem nomes ou apelidos populares, né? Que é o mosquito palha, cangalinha, birigui, depende da região que ele foi encontrado. Então, ele suga o sangue, ele tem uma corzinha clara, por isso que ele é conhecido como mosquito palha, ele é mais loirinho, vamos dizer assim, tá? Outros animais que podem ser reservatório, além do cão, o cão está muito perto da gente, vamos dizer assim, né? Mas alguns outros animais, depende de onde moram as pessoas, tem, ó, roedores, os marsupiais podem estar, né, como o gambá, sendo reservatório, os edenteados, que é o preguiça, tamanduá, tatu, alguns canídeos, não só o cachorro. O mais próximo da gente pode ser o cavalo, o jumento e o cão. Olha o cãozinho aí. São 3 formas de ciclo, tá? Então, assim, ou a gente pode estar falando da leishmaniose da pele, que é a cutânea, ou uma que é na pele e na mucosa, então já desfigura mais o paciente, porque é mais invasiva, tá? E a visceral, que é aquela que a gente fala que acaba aqui entrando nas vísceras. Tanto, ó, espleno é baço, hepato é fígado. E aí se ela não é tratada, ela é bem mais severa. Então, depende da espécie, tá? Vamos falar primeiro da de pele. Então, a de pele, tem 3 lá, espécies que podem ocasionar de pele. Então, depende daquela que veio com o mosquito, tá? A brasiliensis vai ficar entre cutânea e mucocutânea. A guianensis fica só na pele. E a amazonensis também. Então, na pele, olha lá, começa uma ferida, uma úlcera, redondinha, só que ela vai crescendo, vai ver uma cratera, tá? E isso pode, sei lá, ter infecção secundária por outras bactérias e leveduras. Então, ela começa assim, e ela vai aumentando, né?
Aí tem várias imagens para a gente ver que pode começar simplesmente numa ferida simples, mas ela pode se estender e ficar maior, tá? Mucosa, quando ela pega essas regiões, principalmente lá, septo nasal, parte respiratória, né, ali, cavidade respiratória, ela vai causar ardência, desconforto, obstruir, pode causar na secreção, né? E vai ter uma resposta celular. Então, aqui já começa assim: o macrófago foi invadido, mas uma resposta secundária do sistema imune começa a ser ativa, vamos dizer assim, tá? E aí a gente começa a responder ao tratamento. Então, ó, por mais que desconfigura, a gente tem como ainda reagir ao tratamento, tá? Mas essas pessoas moram muito distantes do mundo, pra vocês terem uma ideia. Depois, às vezes, até de cirurgia plástica. Então, mucosas, boca, nariz, né? Não passar rápido para a gente não passar mal logo cedo, né? Então, olha lá, a morfologia, como a gente falou. Tem a mastígota, promastígota e paramastígota. Essas palavrinhas aqui, ó. Ah, sem flagelo, é onde está dentro da célula. Ela aqui, ó, dentro da célula. Promastígota é a forma infectante, é a forma que chega com a gente, chega na gente com o mosquito. E a paramastígota é uma outra forma, um pouquinho mais ovalada, e o flagelo não está livre ainda. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem. O flagelo está meio preso. Aqui, ó. A mastígota sem flagelo, né? Promastígota é a forma infectante, olha lá, promastígota. E paramastígota ainda não tá livre, ela não tem capacidade de liberdade ainda, e o flagelo ainda não está maduro para fazer o movimento, vamos dizer assim, tá? Aqui as imagens, como seria uma imagem de uma célula ou de uma biópsia de algum material, como fica o parasita, ó. Essa é a promastígota, que é a mais livre, a mais infectante. Aqui, ó, o ninho tá falando que tem várias amastígotas. O ciclo, deixa eu ver se... Deixa eu dar uma pausa aqui, entrar na apostila para ver se a gente está falando a mesma linguagem. Então, tem que falar que, olha lá, essa primeira parte tem que grifar, porque fala como é, né? É um ciclo heteroxênico, pega dois, né? Aqui é nível de curiosidade, a gente precisa saber que outros hospedeiros podem ter a leishmania. Precisa saber, ó, deixa eu ver onde que tá o nome dele, que é por picada de um mosquito, até lotsômia, tá? Apesar que é legal saber que ele é conhecido como mosquito palha, esses nomes populares aqui, né? Aí aqui tem que saber que tem as duas formas, as duas doenças, que é uma introdução aqui, já falando das duas doenças. E aqui tem que saber, pelo menos os títulos, vamos dizer assim, que afetam 3 regiões. É mais ou menos o que está aqui, ó. Tegumentar seria essas duas aqui. E a visceral é a terceira. Como se estivesse explicando melhor para vocês as formas, né, de onde pega. Aqui, gente, tem que saber tudo, porque acaba explicando, né, onde está cada uma, sendo que aqui não aparece, mas escrevam aí que é infectante é aqui, é aquela que chega no homem. Tá? É infectante. Aí tem as imagens, e aqui a gente já tá falando a mesma coisa lá, né? Não, a gente tá falando do ciclo. O ciclo num contexto geral, mas a gente vai falar primeiro da tegumentar, conhecida como LTA. Então, a gente vai colocar o brasiliensis como causador aqui no Brasil. Essa úlcera de Bauru tem que aparecer, porque ela foi conhecida, ou foi apelidada dessa forma antes de ganhar o nome da doença em si. Ela era conhecida como a úlcera de Bauru, porque ela foi registrada a primeira vez lá em Bauru, aqui em São Paulo.
Então, lá ele fala que os trabalhadores ficavam na estrada de ferro, conta uma história, e eles acreditam que ali eles contraíam com mosquito, tá? Aí a gente já vai falar do ciclo, ó. Então, primeiro aparece aqui na apostila, o ciclo dentro do mosquito, depois vai mostrar o ciclo ou as formas que aparecem dentro do homem, tá? Então, deixa eu só ver como que tá aqui a apostila para... Ele vai falar, ó, na apostila, ele vai falar da leishmaniose tegumentar todinha, depois ele vai entrar na visceral, tá? Então, a gente vai parar vai fazer uma pausa, né? Quando acabar a visceral, ou quando começar a visceral, a gente pausa, depois a gente continua. Deixa eu dar uma olhadinha no slide, que já entra no ciclo, né? Então, vamos falar pela apostila primeiro, porque aqui a gente ilustra. É melhor. Então, como começa? Bom, aqui vamos ver o que dá para tirar. Porém, a compreensão de tudo é melhor deixar. Então, eu não vou ficar grifando, porque eu acho que aqui não é o caso, tá? Aqui acaba que tendo que saber tudo, vamos dizer assim. O que dá para fazer depois é você montar um esquema, algo assim, que a gente pode montar para ficar mais fácil. Então, ele pica na hora de fazer sugar o sangue, e aí ele vai ingerir, vai apresentar. Então, ele fala aqui, ó. Aqui é como se um mosquito estivesse pegando de um vertebrado. Quer dizer o quê? Ele toma o sangue de um vertebrado que tem já dentro desse sangue os macrófagos, que são essas células do sistema fagocítico macrofágico, e dentro dos macrófagos já tem a forma mastígota. Então, eu estava falando aqui com o ciclo que um vetor não tem a doença, ou não tem um parasita, tá pegando de alguém que tem, tá? E aí vai pegar essa forma. Quando chega no estômago do mosquito, os macrófagos se rompem, as amastígotas saem, sofrem uma divisão e vão se transformar em pró, tá? E aí, olha lá, ainda se multiplica nesse sangue que foi ingerido, a membrana vai se romper, a membrana da multiplicação ali dos promastígotas, e as formas vão ficar livres. Então, é aquela fase que a gente viu lá na forma. Aí elas vão lá, ainda sofrendo divisão binária, tal, que é uma reprodução assexuada, elas podem, ó, seguir dois caminhos. Podem seguir e aderir à parte intestinal do inseto e transforma-se em paramastígota, ou novamente se transforma em promastígota e migra para a região da faringe do inseto, que é para sofrer porque promastígota vai ficar na porção infectante para a gente, que é o que vai contar agora aqui, ó. Aí no inseto, quando ele está ingerindo sangue, então é a parte da probóscide, ele vai. Então aqui o mosquito está contaminado e o homem não. Como que o homem pega? Ele vai estar com essa forma na boca e vai deixar no homem. Aí, 8 horas depois, esses flagelados já vão entrar nos macrófagos, do sistema macrofágico, e vão se tornar mastígota. E ali, ainda podem ser encontrados no sangue 24 horas após. Então, ainda dá para encontrar formas livres e formas amastígotas dentro dos macrófagos depois de 24 horas da picada. As amastígotas não vão ser atacadas pelo sistema imune e nem por outros macrófagos, porque estão escondidinho. E vão se multiplicar muito dentro dessas células, até o macrófago se romper e liberar, que vão penetrar em outros macrófagos e continuar essa inflamação. Essa forma pode ainda ficar disposta para outro vetor. Então, ainda, tá vendo? Quando está nessa situação, o vetor pega, ó, porque ele não pega nessa intenção. Então, e aí, opa, peraí que eu não... o que vai ocasionar, né? Então, a gente está falando lá, as células destruídas pela probóscide, a probóscide, gente, é boca, tá, do inseto. A gente não fala boca do inseto, a gente fala probóscide. Acaba atraindo, olha lá, ó, que é assim, quando o mosquito vem e pica, ou qualquer outra coisa que invade a nossa pele, nossa mucosa, quem chega primeiro do sistema imune nessas regiões é
são os macrófagos. Eles vão lá porque eles tentam fagocitar, eles tentam comer aquilo e acabar com o problema. Se tem muito, o sistema imune é ativado, vamos dizer assim. Nessa pegada dele fazer a fagocitose, ele acaba ajudando o parasita, que o parasita se adaptou a isso, a ficar lá dentro dessa célula, ser fagocitado, né? E. Peraí, deixa eu só liberar alguém aqui. Ser fagocitado, né? E aí sofrer multiplicação lá dentro. Então, olha lá, as formas tá só repetindo para a gente entender como acontece. Aí ocorre uma lesão ali, um infiltrado, né? Ocorre em presença de outras células, né? E aí isso daí é chamado, né, da tegumentar, e essa lesão, ó lá, vai virar uma lesão desfigurante. Então, é nessa pegada de a célula tentar fagocitar, aparecer outras células, vai começar a atrapalhar a multiplicação celular daquela região. Então, ela perde material e não consegue se recompor, tá? Aí começa a ficar os buracos e as feridas. Então, é nessa região aqui, da derme, lá, tá? Então, a gente pode até grifar aqui, ó, que fala um pouquinho dessa parte aí. Aí, como que evita? Lógico que é evitar o mosquito. Então, aqui tem que ver tudo, porque tem um estudo falando de vacina, mas a gente tem que cuidar principalmente do mosquito, tá? Como a gente faz o diagnóstico? Depende, se é a parte clínica, o médico, na lesão, ele já consegue ver qual é o tipo de doença que o paciente tem. Se ele tem dúvida, ele vai pedir testes imunológicos, né? Então, a gente precisa saber desse teste aqui, ou de imunofluorescência. A gente tem que saber os nomes, pelo menos. E, se a gente for conseguir pesquisar o parasita, tem que ser no início da doença, então é um pouquinho mais difícil, tem como pesquisar ele com um esfregaço em lâmina, tá? Então, assim, tem que pegar a lesão, não é tão fácil, fazer como se cutucasse a lesão, pegasse aquele material, fizesse uma lâmina e corasse. Ou semeasse em alguma placa para ver se cresce esse parasita, mas aí tem que ser um meio de cultura próprio e tal, para ver esse parasita crescer. Também tem o método de ELISA, aqui são métodos, né? É todos feito com sangue aqui, ó. Imunológico sempre feito com sangue. Esse teste, ele é como uma vacina aplicada no antebraço. Então, você aplica como se fosse uma vacina, igual da tuberculose, que a gente faz mais comum, assim, é mais comum no laboratório. Você aplica e o corpo reage. Se o corpo reagir e formar uma ferida ali, quer dizer que você já teve contato com esse parasita. Se ficar normal, você não teve contato, tá? E aí o ELISA, que geralmente sempre é o mais barato desses aqui, e o mais comum de pedir ou de fazer, tá? O que mais? Esse teste também não é caro, é bem barato, mas ele é feito no antebraço, não é feito no sangue, é feito na pele, tá? Como se fosse um teste de contato, vamos dizer assim, para ver a hipersensibilidade, aí vai dar positivo ou negativo, dependendo do alvo. Então, vamos ver aqui o slide, para a gente parar um pouquinho aqui na visceral. Aqui tá falando o que a gente falou, ó, lá. Aqui tá mais o ciclo, deixa eu ver esse ciclo aqui, se fica mais legal. Que tem os nomes maiorzinhos. Então, aqui tá mostrando, ó, aqui mostra um mosquito contaminado, né? Desculpa, o mosquito não, deixa eu ver o caminho da seta, tá para baixo. Ele é como se ele tivesse a doença, desculpa, ele não tem a doença, ele tem a doença caminho da seta. Ele tá pela boca transmitindo, ó lá, a forma promastígota, que é a forma mais ativa, né? Mostrando aqui, ó, um pequenininho. Aí ela entra nos macrófagos, invade. Isso aqui tem um ciclo, tá vendo? Porque ele pode ficar entrando e saindo dos macrófagos, destruindo um, destruindo dois, 10, um monte. O parasita sempre vai fazer isso. Ele pega a forma pró, sai da célula, entra, vira mastígata, destrói, se reproduz. E aí vai indo. Ou nessa pegada, ele fica disponível para o mosquito que não tinha nada. Então, outro mosquito pode pegar esse mastígota e lá dentro
fazer a transformação, né? Fazer aquela fase na parede intestinal do mosquito que a gente já falou, tá? E aí ele passa por essa fase paramastígata dentro da cavidade do mosquito. Deixa eu ver se aqui se dá para entender alguma coisa. Quando vocês veem essa célula, é a célula macrófago invadida por um promastígota, que depois virou mastígota, a mastígota, tá? Aí sai, né? Aí ele pode ficar disponível também para o mosquito, que vai fazer a mesma coisa, vai liberar os promastígotas, ou vai fazer a reprodução antes também, e vai ficar disponível para ser a forma infectante o mosquito trazer para o homem, tá? Então aqui ele está mostrando a mesma coisa, ó. Como que o mosquito pega de um homem contaminado e como o mosquito contaminado passa para o homem sem contaminação. Tem vários ciclos na internet, várias imagens, talvez vocês procurando ver uma que mais fica fácil de compreensão, tá? Aqui está mostrando as fases amastígota, tá? No interior de células. Aqui a gente já falou um pouquinho da patogenia lá na apostila e os exames, né? Então, pesquisa de anticorpos, tem os testes aqui, ainda faltou escrever ELISA aqui, e os testes direto, que é você pegar o material e tentar visualizar diretamente, tá? Ó, aqui como eu falei, aquele teste Montenegro, você aplica, na verdade, no antebraço, que não é no sangue, é embaixo da pele, é onde não tem vaso. Você aplica esse composto, vamos dizer assim, que tem material próximo ao material do parasita. Aí o corpo reage a isso. Se o corpo reage muito a isso, quer dizer que ele tem anticorpos. Então, quer dizer que ele já teve contato com a doença, tá? Então, depois de 72 horas, o paciente volta para o laboratório para você olhar a ferida que formou. Aqui são feridas mesmo, depois de tratado, ó, antes e depois, olha, pode ficar sequela. E aqui a gente vai parar um pouquinho, tá? Porque aqui vai entrar na visceral, que na verdade, deixa eu só parar a gravação aqui. Na verdade,